E aí, galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalmio com vocês para mais uma aula. A aula de hoje, ela já vem sendo pedida há algum tempo. A confusão que se faz com a voz ativa e voz passiva, né? Então hoje nós vamos tentar deixar isso claro para que realmente vocês consigam usar sem problema nenhum, tá? A voz ativa versus voz passiva, para vocês verem a diferença entre uma e outra e como usar, como e quando usar, tá? Vamos começar aqui então. Voz passiva é usada geralmente em 4 situações que você usa voz passiva, tá? Quando se desconhece o assunto, exemplo, my bag was stolen. My bag was stolen, ou seja, minha bolsa foi roubada. Quem roubou, eu não sei. Sei que ela foi roubada, tá? Então, você desconhece o assunto, você não sabe o que aconteceu realmente. Você sabe que aconteceu essa ação, mas como foi, não tem detalhe, não tem nada, tá? Não tem quem foi, como foi, onde foi, por que foi, nada, tá? Muito bem. Número 2. Quando quem ou o que recebe a ação é mais importante. Exemplo. The flight was delayed. The flight was delayed. Ou seja, o voo foi cancelado. Então aqui, ó, a parte mais importante aqui é o voo. Ele foi cancelado. Por quê? Por quem? Quando? Isso não é importante. O importante é que você está pronto para viajar, está no aeroporto e fica sabendo que o voo foi cancelado. Pronto. Tá? Mensagem passada. Então, o que importa aqui é saber sobre o voo. Porque eu vou pegar esse voo, vou viajar e eu quero saber sobre o voo. Então, ele foi cancelado. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Number 3. Quando já sabemos quem cometeu a ação. Exemplo. The thief was arrested. The thief was arrested. Ou seja, o ladrão foi preso. Bom, se o ladrão foi preso, geralmente quem prende é a polícia, né? Então, nem precisa comentar sobre. Não, o ladrão foi preso por quem? Pela polícia. Então, já sabemos, tá? Quem cometeu essa ação de prender o bandido, né? Number 4. Quando quem comete a ação são as pessoas em geral, tá? Exemplo. It is accepted that you do not smoke in a store. It is accepted that you do not smoke in a store. Ou seja, já é aceito. É aceito que você não fuma dentro de uma loja. Então, assim, isso aqui é para o geral, tá? As pessoas em geral, tá? Sabem disso. Que você, quando entra em uma loja, você não pode fumar, tá? Então, são essas 4 circunstâncias que você usa, então, a voz passiva. Ok? Eu vou apagar para a gente continuar, então. Ok? Ok, galera, então vamos lá para a descrição. Vamos ver, então, agora o que é voz ativa e voz passiva, certo? A voz ativa e passiva refere-se à ordem da frase. Na voz ativa, o sujeito está em evidência. Na voz passiva, o objeto da frase que recebe a ação, então passa a ocupar a posição do sujeito. Ou seja, numa frase normal, tá? Em inglês, você tem o quê? Você tem o sujeito, você tem o verbo e tem o complemento, certo? Muito bem, então essa é a frase normal. Então, essa seria uma voz ativa, tá? A voz passiva vai inverter as posições. Por quê? Na voz passiva, não é o sujeito que vai ficar em evidência, e sim o objeto, tá? Então você vai trazer o objeto para a posição de sujeito, tornando assim o objeto sujeito, tá? Eu vou colocar então aqui agora, vou escrever o que eu acabei de falar no quadro, que é a formação da voz ativa e a formação da voz passiva. E aí dá os exemplos, ok? Vamos lá? Então, galera, continuando agora, vamos para a formação que está escrito aqui. Olha só. Voz ativa. Então, como eu falei agora há pouco,
Uma frase normal você tem sujeito, verbo, complemento, tá? Sujeito, verbo, complemento, ok? Então, essa é a formação normal de qualquer frase em inglês, que é na voz ativa. Então, seria aqui, number one. The cat eats the mouse. The cat eats the mouse. Eu tenho um sujeito, que é o gato, certo? Eu tenho o verbo principal, que é o verbo comer, flexionado, por quê? Terceira pessoa do singular, o gato. Então, esse verbo, no presente, ele é sempre flexionado, tá? Então, the cat eats. The mouse é o complemento, ou objeto da oração, né? Que é o rato. Então, o gato come o rato, ok? Na voz passiva, o que acontece? Olha só, sujeito mais verbo to be mais verbo principal no particípio passado mais agente. Então, olha só, o rato, que era o objeto da oração na ativa, você pega o objeto e passa o objeto para a posição de sujeito, tá? Isso na voz passiva, né? E aí, você vai usar o quê? A voz passiva, ela tem que ter o verbo to be, tá? Tem que ter o verbo to be. A voz passiva tem que ter o verbo to be. Esse verbo to be, ele tem que ser usado no tempo verbal que a voz ativa está. Então, você olha a voz ativa. Ela está em que tempo? Presente, não é? The cat eats. Eat é o verbo comer, flexionado, presente do indicativo. Então, essa frase está no presente. Então, o verbo principal está no presente. Se ele está no presente, na voz passiva, automaticamente eu vou ter que usar o verbo to be no presente, tá? Então, por isso eu coloquei aqui, ó, no presente, is. Então, the mouse is. Aí eu preciso do verbo principal no particípio passado. Verbo principal no particípio passado. O verbo principal aqui é o verbo eat. É o verbo que nós temos aqui. É o verbo principal, certo? Então, eu preciso saber qual é o particípio passado desse verbo, tá? Já falamos sobre isso anteriormente nas aulas de present perfect e outras aulas. Então, vocês têm que saber a listinha desses verbos, né? Presente, passado e particípio, tá? Então, o particípio passado do verbo eat é eaten, tá? Então, the mouse is eaten. Então, esse aqui é o rato, né? O rato é comido. Por quem? Pelo gato. Esse agente, você pode ou não colocar na frase, tá? É opcional. Você pode colocar. The mouse is eaten by the cat. Tudo bem. Mas você pode simplesmente colocar the mouse is eaten. Pronto. Tá? O rato é comido, né? Porque aqui já fala que o gato come o rato. Então, o gato é comido, o rato é comido pelo gato, ok? Então, essa é a voz ativa e voz passiva. Vamos trabalhar hoje somente com o presente, tá? Para não complicar muito, então eu vou falar sobre tempos verbais em dias diferentes para não complicar a cabeça de vocês, tá? Hoje vamos falar só sobre o presente. Então, presente, presente, ok? Então, hoje, a aula de hoje é voz ativa no presente, ok? Vamos continuar? Ok, galera, então, continuando. Number 2. O exemplo número 2. Então, vamos lá. Voz ativa, como é que seria? My mom gives me a present every Christmas. My mom gives me a present every Christmas. Minha mãe me dá um presente todo Natal. Tá? Muito bem. Então, como eu faria na voz passiva? Olha só. Eu aqui, eu usei aqui, ó. I am given. Por que I am given? My mom gives, então aqui, ó. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e tenho o objeto, certo? O objeto é me. Se o objeto é me, eu vou passar esse objeto para o sujeito, certo? Que é a formação da voz passiva, não é isso? Você pega o objeto, passa ele para a função do sujeito. Então, eu peguei o me e passei para a função do sujeito, que é I, né? Então, I am given. Por que o verbo to be eu usei aqui, ó, am, no presente? Porque se você olhar a frase, ela está no presente, ó. My mom gives me. O verbo gives está flexionado porque é a terceira pessoa do singular aqui, certo? Então, gives me é presente. Se é presente, eu preciso do verbo to be no presente. Então tá aqui, ó, am. Por isso que foi usado am, tá? Por que eu usei given? Given por quê?
eu vou ter que usar o verbo usado na frase, tá? Que é o verbo principal, no particípio passado. Então, o verbo give é presente, gave é passado e given é o particípio passado, ok? Por isso eu usei given. Então, I am given, e aí eu complemento, tá? A present every Christmas. Você quer colocar o agente da ação, da passiva? Pode colocar, que é by my mom. Não quer colocar? Não precisa. Fica só I am given a present every Christmas. By my mom. Pode colocar? Claro que pode. Não quer colocar? Se você não quiser ser específico, né? Não precisa colocar. Vamos para mais uma. A última, number 3. A voz ativa seria John gives Mary a book. John gives Mary a book. Então, o John dá a Maria um livro, né? Na voz passiva, eu peguei o quê? O John é o sujeito, gives é o verbo, Mary, a book, é o complemento, que é o objeto, certo? Muito bem, então eu pego o complemento, que é o objeto, que é o book, coloco na função do sujeito. Então, a book is. Por que é is? Porque John gives Mary a book, eu estou usando o verbo no presente, certo? Muito bem, se é presente, eu preciso do verbo to be no presente, tá? Então, a book, que é o objeto, passa a sujeito. A book is given, que eu preciso do particípio passado do verbo give, certo? To Mary by John. Então, um livro é dado a Mary pelo John, tá? Pelo John é o agente da passiva, que você pode usar ou não, e é opcional, ok? Então, a book is given to Mary by John. Então, esse é o uso da voz passiva, tá? No presente. Quando a voz ativa estiver no presente, a passiva vai ser dessa forma aí, tá? Então, hoje, eu me atentei só a um tempo verbal, que é o presente, para não confundir a cabeça de vocês, tá bom? Amanhã eu vou ensinar mais um tempo verbal, ok? Hoje vai ser só o presente. Ok, galera? Então, a aula foi essa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, então, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, acione o sininho, tá? E faz o que mesmo? Não esqueçam, gente, compartilhe. Compartilhe o vídeo com os amigos, tá bom? E quem quiser também pode me seguir no Instagram. My Instagram is Teacher Dalmy. Ok, galera? I'll see you tomorrow. Bye!